Bíblia, no Salmo, no versículo do mês, que é o Salmo 27. Vamos ler os versos 4 e 5. Tem sido o texto oficial desse mês. Ricas, preciosas lições temos tirado desse texto. Salmo, capítulo 27, versos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amém. Podemos sentar. Como eu tenho dito essa é a quarta semana que estamos ministrando. Comecei a ministrar ainda no final do mês passado. O tema dessa série é Sucote, a tenda de Jacó. Eu disse no domingo passado que a palavra no hebraico para nuvem e para cobertura é a mesma, que é sucá. Da onde vem sucá é o singular, sucote é o plural. Porque Gênesis 33, 17 diz: Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar de Sucote. E então, quando Israel estava já a caminho da terra prometida, estava no deserto, dentro daqueles 40 anos, o Senhor, uma certa altura, quando Deus estava dando a lei para o povo, né? Lá em Levítico 23, 39 a 43, o Senhor dá a ordem acerca da festa das cabanas, que é a última grande festa de Israel, foi agora, acabou na semana passada, no dia 9, foi do dia 2 ao dia 9, em que todo o povo de Israel, em todos os cantos do mundo, os judeus, eles fazem cabanas, e eles então, durante 7 dias, estão ali para lembrar que um dia eles foram peregrinos, e um dia eles caminharam e viveram por 40 anos, na exclusiva dependência de Deus. E eu falei na última mensagem que tem pessoas que basta prosperar um pouco, elas esquecem de Deus. Basta elas terem alguma coisinha e Deus já não é mais importante na vida delas. Tudo é importante. A casa é importante, móveis sim, são importantes. Equipamento doméstico é importante, o carro, tudo. Porém, se você não priorizar, se você não der prioridade a Deus na tua vida, você está cometendo um erro muito grande. Por isso que, quando nós lemos o salmo deste mês, o versículo deste mês, que o salmista, e este é um salmo de Davi, ele pede ao Senhor, e ele pede e diz que pedi e buscarei, quer dizer, ele ia se esforçar, porque tem quase sempre aquilo que você pede, exige trabalho da tua parte, exige dedicação. Eu falei ainda há pouco na palavra da oferta missionária no culto em inglês, que os sonhos, eles não se realizam por mágica. Não faz puff e aparece um sonho, não. Você tem que acreditar no sonho e trabalhar para ele se tornar realidade. Eu era professor no seminário, tinha um jovem, e ele disse assim: pastor, me ajuda, porque a minha mãe me odeia. Não tem um dia que ela me dê uma palavra de bênção, ela só me amaldiçoa, me deixa sem jantar, e quando eu peço alguma coisa, ela sai com muitos insultos. Ele disse: eu trabalho o dia todo, eu sou o arrimo da casa, meu pai nos abandonou muito cedo, eu faço tudo, mas a minha mãe me odeia. O que eu faço?
Ele disse, você quer mudar isso? Eu disse, pastor, eu não sei mais o que fazer. Então você vai fazer o seguinte, tu vais, quando a tua mãe te odiar, tua mãe te der uma resposta ruim, você vai correr, você vai dar um abraço, vai dizer para ela, mãe, eu te amo em nome de Jesus. E pode reparar que as coisas vão começar a mudar. Aí passou 2 semanas, ele veio comigo, pastor, deu certo. O que deu certo, irmão? Eu já esqueci tanta coisa, né? Mas eu lecionava 3 turmas do seminário. Ele disse, aquele assunto da minha mãe. Então, eu cheguei em casa, ela me tratou mal, disse que eu era um desastre na vida dela, que era um acidente, uma coisa ruim, que eu não prestava. Ele disse, a minha primeira reação foi sair correndo, mas aí eu lembrei do seu conselho, corri e abracei a minha mãe com força. Mãe, eu te amo em nome de Jesus. Ela estremeceu e não pôde falar mais nada. E daí? Daí em diante, todos os dias eu faço a mesma coisa. E agora? A minha mãe mudou. A minha mãe sorri para mim, ela já faz um jantar, o jantar está quentinho, está pronto e tal. Ela não disse ainda que me ama, mas já mudou tudo. Se você quer que o teu sonho aconteça, primeiro você tem que fazer por onde ele acontecer. O salmista diz aqui, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por toda a minha vida. Quer dizer, ele não só pediu e ficou em casa esperando que Deus fosse lá buscá-lo para ele. Não. Se você pediu, você tem que fazer a tua parte. Ele disse que ele ia buscar isso aí. Por quê? Porque aí ele envolvia agora, ele por fé, ele acreditava e ele falava uma palavra de fé, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, ele acreditava que se ele fizesse por onde habitar na casa de Deus, ou seja, viver na presença de Deus, quando chegasse o dia mau, Deus ia socorrer a ele. Aleluia! Então tem pessoas que só procuram Deus quando chega o dia mau. Aí não pode dar certo. É impossível dar certo algo assim. Quer dizer, Deus Deus agora virou pronto-socorro. Deus é uma farmácia. Deus é uma unidade de pronto atendimento em que basta ter uma dor maior ou um acidente, corre para lá. É isso que nós precisamos compreender. É preciso ter relacionamento com Deus. E eu estou tratando nesses dias agora, até chegar, eu espero encerrar isso no domingo que vem, com a última mensagem, se Deus me permitir, por todo o trajeto de Jacó, desde que sai da casa do seu pai, logo depois que ele rouba a bênção, né? Ele tira a bênção do seu irmão, o seu irmão jura ele de morte, e o seu pai, então, para evitar uma tragédia em casa, manda que ele vá para a casa de Labão, lá em Harã, lá de onde tinha saído a sua mãe. E ele começa aquela viagem, o seu pai o abençoa, ele sai, e numa certa noite, que pode ter sido a primeira, não sei, ele tem uma experiência, ele tem várias experiências, na verdade foram 16 experiências que ele teve, já falei sobre isso aqui, quando eu ministrei sobre Jacó, o peregrino de Deus. 16 experiências que Jacó teve numa só noite, que mudaram a sua vida, mudaram. Por quê? Porque se você for comigo para Gênesis 28, tem que toda vez chegar ali, né, para que você possa ver, Gênesis 28, para você possa ver o que mudou na vida de Jacó. Diz que ele, cansado, pegou uma pedra e pôs a sua cabeça sobre ela, dormiu e sonhou. É a única vez que você vai ver na Bíblia alguém usar uma pedra como almofada, como travesseiro. Mas essa é uma parte da experiência dele, saber lidar com pedras. A outra coisa que eu falo também dessa aqui, ele não perdeu a capacidade de sonhar.
que ele, quando saiu da sua casa, ele não tinha roupa, não tinha bagagem, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha companheiros. Ele saiu sozinho, numa longa viagem. Mas ele faz algo nessa noite, ou ao amanhecer, está a partir do verso 18, em que levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna. Então agora não era mais uma pedra, não era mais assim era só uma pedra, ele colocou ela em pé, fez dela uma coluna, derramou azeite. Foi só a única coisa assim visível que ele levou consigo, foi o azeite. E ele derramou o azeite, ungiu aquela pedra, fez dela um marco para a sua vida. O marco de um voto feito na presença de Deus. Em que ele diz assim: se o Senhor for comigo nessa viagem e me der pão para comer, roupa para vestir, e em paz eu tornar a minha casa, esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres também te darei o dízimo. Então, ele fez um voto para a sua vida, ele fez um compromisso com Deus. Amém. E chamou aquela pedra de Betel. Aquele lugar ele chamou de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Porque Bet-El, Bet é casa, e El é Deus. Betel, casa de Deus. Muito bem. Aí tem toda a sua trajetória, que eu já falei nas outras mensagens, né? Mas talvez alguém não estava aqui. Os 20 anos que ele passou na casa de Labão, o sofrimento que ele teve lá, até que Deus mudou a sorte, porque ele estava em aliança. Não esqueça, ele fez uma aliança com Deus. Mas ele era um Jacó. E Deus tratou com ele por 20 anos. Até que Deus viu que ele estava pronto para ter a sua vida mudada. Ele deixou de ser filho, que habitava sossegadamente em tendas, como diz aqui na palavra, para ser apenas um genro pagando por 2 esposas. 14 anos ele pagou por Lia e por Raquel, e 6 anos ele trabalhou. Nesses 6 anos, Deus mudou a vida dele. Ele ficou mais rico do que o seu sogro. Sem roubar nada, sem enganar, sem mentir. Só seguindo o projeto de Deus para a vida dele. O que Deus dizia, Jacó fazia. Ele sai dali. E aí já é a mensagem de domingo passado, em que ele ouve que Esaú está vindo com 400 homens. Ele tinha que passar, ele queria chegar na casa do seu pai. E levou algum tempo para ele chegar na casa do seu pai. Mas ele tinha que passar pelo lugar que era a terra de Edom. Em 20 anos, Esaú construiu, fez um impériozinho. E já estava vindo Esaú com 400 homens, ele ficou apavorado. E então ele fez a coisa certa, ele orou. Ele foi orar. Porque no momento da aflição, é importante que a pessoa vá à presença de Deus. Ontem de manhã estávamos aqui, 20 homens orando, graças a Deus. 20 vieram orar. Foi bom? Pena que o tempo é muito curto, 1 hora não é nada. Mas foi um tempo muito bom. E vamos estar aqui todos os sábados às 6 da manhã orando. Então, pelo menos, mínimo, é de 1 hora de tempo. Amém. Não tem cântico, não tem, é só oração. E ele orou sobre a palavra. É muito importante você orar sobre as promessas da Bíblia, sobre a palavra de Deus. Agora, como é que eu faço isso? Primeiro você precisa ler a Bíblia. Ele disse assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra.
Quer dizer, então, ele fala aqui sobre uma ordem de Deus. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me mandou vir. Eu te pergunto, tu estás aonde Deus te mandou? Tu estás no lugar que Deus quer que tu estejas? Ou você só mudou de lugar porque você achou que onde eu estava ruim, as coisas não, então agora eu vou mudar. É preciso, se você está em aliança com Deus, é muito importante você saber que você está no lugar que Deus quer. O melhor lugar do mundo, se não for a vontade de Deus, é um fracasso. O lugar certo é o centro da vontade de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Então Jacó começa orando sobre a palavra. Senhor, eu estou aqui porque você mandou eu voltar para a casa do meu pai. Estou aqui. Agora o Esaú está vindo aí. Senhor, te peço. Ele, primeiramente, ele diz o que ele é. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Quer dizer, ele reconhecia que o que ele tinha é porque Deus tinha dado a ele. Porque com o meu cajado passei o Jordão. Então ele só tinha o cajado. Ele, quando saiu da casa dele, ele só tinha o cajado. Então, além do azeite e a roupa do corpo, ele tinha o cajado também. E agora são 2 bandos, quer dizer, agora ele era um grupo grande. Então ele reconhecia que nada do que ele tinha porque ele era especial, mas sim porque Deus era especial. Deus é especial. E ele ora, Senhor, livra-me da mão do meu irmão Esaú. Porque tu disseste, eu te farei bem e farei bem a tua semente. Ele mais uma vez invoca o poder da promessa. Se você tem promessa de Deus na tua vida, ore sobre a promessa. Amém. Fala com Deus sobre a promessa. Mas Deus não se esquece, mas Deus quer ouvir você falar com Ele. Quando ele termina essa oração, o que ele faz? É claro, enquanto ele orava, ele lembrou que ele tinha usurpado o seu irmão, ele tinha tomado do seu irmão a primogenitura. E isso envolvia toda a herança do pai. Ele separa então aquilo que ele via que era o pagamento. E eu lembro que eu falei que dívida não se paga com I'm sorry, sinto muito. Dívida se paga pagando a dívida. Eu vou lá falar com o irmão Xana, e eu vou dizer, irmão Xana, sabe, eu estou te dizendo assim, você me perdoa? Que conversa é essa? Agora chega no sábado, o irmão Xana vai pagar os empregados dele, vai dizer para eles, olha, eu sinto muito, vocês trabalham. É assim que não, dívida se paga pagando. Vai lá com o irmão Marcos, com o evangelista Jorge, encomenda aí flores para uma cerimônia. Mas nice as flores. Deus te abençoe, evangelista. E quem vai pagar as flores? Mas tem gente que é assim. Mas ele tem muito. Está de carro novo, tem muito. Não vai fazer foto. Isso aí é coisa de quem quer roubar o outro. Reconheça que dívida se paga pagando. Senão você não vai sair do buraco. E ele pagou a sua dívida. E eu entendo, no momento em que ele orou, e ele separou aquele presente, Deus mudou o coração de Esaú. Que quando Esaú encontra com ele, estava com o coração mudado, não tinha mais ideia de morte, de nada. Que é isso, meu irmão? Nós somos irmãos. Não, eu faço questão. Eu faço questão. O caminho para estar na casa de Deus é um caminho reto. Você não pode dizer que está na casa de Deus e andar em curvas. Mentir, fazer negócios errados. Isso não é estar na casa de Deus. Você está se enganando. Eu tenho que falar a verdade para ti.
O caminho da casa de Deus é um caminho reto, é um caminho santo. Porque Deus é santo, ele diz, sede santos, assim como é santo aquele que vos chamou. Para você ter esse socorro presente na hora da angústia, você tem que estar na casa dele, você tem que estar no caminho dele, você tem que estar com ele ao teu lado, você tem que estar convivendo com ele. Passa pelo seu irmão. Aí agora nós chegamos ao final do capítulo 33, que é um capítulo maravilhoso. Até o que eu li, que ele partiu para Sucote, fez uma casa, na verdade a casa dele era uma tenda grande, né? E cabanas para o seu gado. E 18 diz assim, e chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante daquela cidade, e comprou uma parte do campo, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Observa o seguinte, ele agora aprendera que não podia tirar Deus mais da sua vida. Porque quando Labão corre atrás dele para perseguir, Deus disse para o Labão, olha, você não fala nem bem nem mal para ele. E eles puseram o marco, o segundo marco, o marco da separação. Não vou voltar para trás. Você tem que pôr um marco na tua vida, a tua vida tem que ter um marco de separação, daquilo que você era para aquilo que Deus quer que você seja. Ele só pôde passar pelo vale de Jaboque e receber a bênção do anjo do Senhor, porque ele tinha feito um marco na sua vida. E agora ele chega ali em Siquém, ele compra um lugar, portanto ele estava ali legitimamente, e ele faz o quê? Ele vai e põe um altar para Deus, e chama o Deus de Israel. Isso em hebraico é El Elohe Israel. El é Deus, Elohe é o singular de Elohim, que Elohim é plural. Então, ele fez um altar, aquilo ali era algo pessoal. Agora ele diz assim, aqui é um marco do meu relacionamento com Deus. Quer dizer, a vida desse homem estava mudando cada vez mais. Ele agora tinha comunhão, ele fez lá um lugar especial para Deus. Eu te pergunto, Deus tem um lugar especial na tua vida? Você tem feito tantos planos. Eu vou comprar um terreno ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal, e etc. Eu vou mudar para lá e para cá. Eu pergunto, Deus está nisso? Você tem falado com Ele acerca disso? Você tem compartilhado com Ele os teus sonhos, as tuas apreensões? Senhor, eu não sou daqui. Senhor, a minha terra não é essa. Senhor, eu quero voltar para a minha casa. Senhor, eu quero poder estar ali no meu canto. Você tem que falar com Deus, você tem que ter comunhão com Ele. Mas ele foi e fez um altar para Deus. Ele sabia que aquilo ali era uma coisa temporária. Ele não estava ainda lá onde o seu pai estava. Ele estava no caminho da volta. E parando naquele lugar, teve tragédia na sua casa. Teve sim. Capítulo 34, são só tragédias. Todo ele. E vai acontecer. Irmão, o fato de você ter altar na tua casa, o fato de você orar, de você jejuar, não vai impedir que problemas aconteçam. Vão sempre acontecer problemas. Talvez ele demorou demais naquele lugar. Talvez ele ficou mais tempo do que Deus queria. Porque o capítulo 35, que é o que eu quero entrar com vocês, para encerrar este assunto, diz que depois do quê?
depois do que aconteceu no 34. Depois da tragédia que aconteceu com Diná, depois da tragédia que aconteceu quando toda uma cidade foi destruída por Simeão e Levi, que usaram de uma estratégia horrível para acabar com toda uma família. Às vezes, quando você demora demais, quando o Senhor subiu, o Senhor disse assim: olha, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram mais do que isso. Eles fizeram de Jerusalém a caixinha dourada. Aqui é a nossa caixinha, nós somos apóstolos, vimos Jesus e tal, só nós que somos santos. Aí começou a ter briga, no capítulo 6 você vê que já as viúvas dos gregos já não tinham a mesma comida que as viúvas dos judeus, confusão, aí surgiram os diáconos. Estevão se tornou o primeiro mártir, confusão. Herodes manda cortar a cabeça de Tiago, manda prender Pedro, enfim, manda açoitar, manda fazer tudo. Só tribulação, porque eles ficaram um tempo demais, irmão Vicente. Eles acharam que Jerusalém era tudo, não. Sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Era para se mover. Até que no ano 70 veio a grande tribulação para eles naquela altura. Jerusalém foi destruída, segundo estima, 1 milhão de judeus foram chacinados pelo general Tito. E o que escapou se espalhou. Aí o evangelho se espalhou. Tempo demais. Tragédia em casa. Então, depois, disse Deus a Jacó, 35 de Gênesis: levanta, sobe a Betel. Onde é Betel? Lá onde ele tinha posto o marco. Primeiro marco da vida dele. Sobe a Betel, sinal que ele estava embaixo. Ele estava andando onde Deus não queria. Subir aqui é sempre caminhar na direção da vontade de Deus. Sobe a Betel. E habita ali. Deus mandou ele morar ali. Deus mandou ele morar em Betel. Se Betel é a casa de Deus, é onde Deus quer você. Amém. Olha a oração de Davi: Senhor, eu quero morar em Betel. Eu quero morar na casa de Deus, ele disse. É a mesma expressão. Quero morar em Betel, Senhor, porque no dia da adversidade tu vais me esconder. Eu vou estar abrigado, porque Betel é abrigo, Betel é segurança. Betel não é só paz, Betel é tudo o que você precisa, é morar em Betel. Faz um altar. Deus pede um altar. Observe, então, Deus pedir para altar é coisa séria. E ele tinha um altar ali. Estava o altar lá. Não, mas esse altar aqui é o teu altar, Jacó. Tu chamou esse altar de El Elohê. É o altar de Deus. Agora tu vais fazer um outro altar. E diz aqui no versículo 7, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel. Sabe o que quer dizer El Betel? Eu vou dizer para você aqui. Aqui diz assim, El Betel quer dizer, está aqui, ó. O Deus de Betel. É o altar do Deus de Betel. Aquele altar era a presença. Significava a presença. E sem a presença nós não somos nada. Porque, se Deus quiser, eu quero falar sobre a necessidade da presença de Deus em nós. Mas para chegar no momento do altar, ele estava em Siquém.
O altar chamava-se Betel, chamou Deus de Israel. El Elohé, Israel. Mas lá não era Betel. E Deus disse, eu quero você lá em Betel. Mas para chegar lá em Betel, então disse Jacó à sua família, a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas vestes. Ninguém vai para Betel com a mesma atitude de antes. Tinha os ídolos que Raquel roubara do pai, porque eles eram idólatras. Labão era idólatra. Tinha coisas da velha natureza lá guardadas. Tinha um tipo de joias que estava lá que não era coisa que Deus gostava. Olha aí. Levantemo-nos. Tirai os deuses estranhos. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Quer dizer, deram é plural. Se fosse só deu, era uma pessoa. Deram, quer dizer, estava cheio de idolatria. E as arrecadas que estavam em suas orelhas. Aqui não fala se é dos homens ou das mulheres ou dos dois. Só fala que tiraram tudo aquilo ali. Sinal que isso era algo que não estava agradando a Deus. Não estou aqui sendo radical. Eu só estou aqui só lendo a palavra. Se você não gosta da palavra, você está no lugar errado. Aí vai lá para o campo do Benfica, que lá não tem palavra de Deus. Vai lá para o Porto, vai lá para o Maracanã, vai lá para o estádio do Grêmio, lá não tem. Mas aqui tem que ter a palavra. Eu tenho que ler a palavra com você. Se você não quer ouvir a palavra, você está no lugar errado. Amém. Ele não pediu as arrecadas. Ele pediu o quê? Os ídolos. De onde eu entendo que aqueles brincos tinham imagens deles. Eram brincos de idolatria. Símbolos de idolatria. Não eram porque arrecada de orelha, eu sei, né? É brinco, né? A gente conhece como de brinco, não é isso? Né? Qual foi a coisa? Tire os deuses estranhos, né? E diz aqui que eles tiraram tudo. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. Mas eu te pergunto uma coisa: alguém carrega ídolo na mão? Não. É sinal que eles tinham coisa aqui na mão que era também símbolo de idolatria. Eu sei que você nunca ouviu falar disso antes. Eles andavam com símbolos de idolatria no seu corpo, na sua vida. E diz que Jacó os escondeu debaixo do carvalho. Quer dizer, Jacó tirou a idolatria do meio do povo, da sua família. Ele foi líder na sua casa. Ele foi exemplo. Ele usou de autoridade. Os homens estão precisando voltar a ter autoridade. Mas por isso tem que dar bom exemplo. Não é ser só homem machão, não, com o braço grosso, daquele que quer enfiar a mão na cara da mulher. Isso não é homem. Isso não é ser homem. Ser homem é ter autoridade na sua casa, é ser exemplo na sua casa. Ele só pediu, olha, eu estou em Deus, mandou ir lá para Betel. Que lá chamava-se Luz, eu que nomeei como sendo Betel. Então, não dá para ir assim. Primeiro, vamos tirar tudo que é idolatria. Vamos tomar banho, deviam estar cheirando bem, né, toda a vida. Né?
E trocar de roupa. Acho que é daí que a gente gosta de vir para a igreja sempre com uma roupinha, né? Mais ajeitada, né? Tem lógica. Tem uns que exageram até. Olha só quando você faz o que Deus manda. Se você ler bem, isso é lição de casa, do 25 até o 31 do capítulo 33, você vai ver que Jacó ficou com medo do que ia acontecer com ele quando os outros soubessem da tragédia que os seus filhos fizeram em Siquém. Ele disse: gente, vocês fizeram uma loucura, nós somos um povo pequeno, vamos nos matar, vamos nos atacar, vamos fazer assim. Diz aqui que quando eles tiraram a idolatria toda, lavaram a cara, lavaram o corpo, tomaram banho, trocaram a roupa e partiram, e o terror de Deus, aleluia, foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Ninguém. Deus mandou um terror. Sabe por quê? Você sabe por causa? Porque esse terror tem lógica. Esse terror está aqui, ó. Capítulo 32. E também foi Jacó o seu caminho, e o encontraram os anjos de Deus. E disse, quando viu este o exército de Deus, chamou aquele lugar Manaim. Manaim te acompanha. O acampamento de anjo não fica parado. Jacó não via, mas os inimigos viam. Anjos que cercavam a sua caravana e não encostaram nele. Quando você tirar a idolatria da tua vida. Quando você tirar tudo que não agrada a Deus da tua vida. E quando você fizer um voto, Senhor, eu quero ir para a tua casa, se esforçar. Eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu quero poder ter comunhão. Estar na casa de Deus não é só estar no culto, não. É estar sempre em comunhão com Ele. Aí você vai poder saber que no dia da angústia Ele vai te esconder. Jacó foi escondido aqui no pavilhão de Deus. Os inimigos não conseguiam ver Jacó. Ele estava escondido no pavilhão de Deus. Aí ele chegou lá em Betel e fez um altar. E chamou o altar, porque antes foi a coluna, né? Chamou El Betel. El Betel é o Deus de Israel. O Deus da casa de Deus, aliás. É o Deus da casa de Deus. Tudo muda quando você trabalha em cima daquilo que Deus quer. Tudo vai mudar para melhor. Quando os teus passos, os teus planos, os teus projetos, eles caminham de acordo com a soberana vontade de Deus. Não é um acaso. É trabalho que começa no céu. É planejamento divino para a tua vida. E você só tem que seguir esse planejamento. Você sabe, não adianta você fazer planos se você coloca Deus de lado na tua vida. Aprenda a orar objetivamente. Coloca as tuas necessidades, coloca os teus desejos, mas Senhor, eu não quero que se faça a minha vontade, mas sim a tua. E começa, e Deus vai te dar sinais, Deus vai te mostrar daqui a pouco, na oferta da ceia, eu vou falar a você sobre o que é sinal de Deus. Uma coisa que aconteceu agora, a semana passada. Eu já disse a vocês um dia, eu tinha um carro pequenito, sempre andei com muita gente, eram 7, 8, até 10, uma vez nós metemos, parece que foi 14 pessoas dentro de um Beetle. Até ali naquela vagazinha em cima ali do motor, ia lá Nádia, Júnior e mais 2 sobrinhas ali enfiadas ali dentro ali. No Beetle. E eu precisava de um carro melhor, de um carro maior. E eu estava sentado na porta de casa com ela no meu colo, e orando, Senhor, eu preciso de uma Kombi, Senhor. E ia passando uma Kombi, cor assim de café com leite. Eu disse, Senhor, eu quero assim, dessa cor, e essa matrícula quer dizer que é uma Kombi semi-nova, Senhor, eu quero assim, é assim que eu quero. Eu não tinha dinheiro para nada.
Mas eu orei e pedi. E no outro dia eu tive que ir tratar um assunto lá, você chama aqui Baixa, né? Lá a gente chama Centro. Né? Mas gozado, da nossa cidade portuguesa, a gente fala, eu vou lá embaixo, eu vou para a zona portuária, eu vou lá embaixo. E eu fui ao centro tratar de um assunto, e passei por uma rua que eu não costumava passar, e eu vi lá uma revenda de carros, e vi o quê? Vi a Kombi, entrei lá. Quando eu vi a Kombi, eu entrei lá, parei meu carro atrás da Kombi. A cor exata, a matrícula, exatamente as letras, ela dizia que era um carro seminovo. Quando eu desço do carro, aquela voz, quer o carro, doutor? É seu, pode levar. E eu fui ver, era a pessoa que tinha me vendido o carro que eu tinha agora, uns 3 anos antes. Eu disse, ô Rogério, eu quero, mas eu não tenho condições de comprar esse carro. Ele disse, não, doutor, é seu. Como é meu? Não, primeira coisa, eu vou pagar pelo seu carro mesmo que o senhor pagou antes. Eu pego ele pelo mesmo valor. E o resto a gente financia isso aí bem devagarzinho. Disse, Rogério, doutor, é seu o carro. Pronto, é seu. Venha aqui amanhã buscar. Pronto. Fui para casa. No outro dia fui lá, o carro está lá, deixei o meu, peguei o outro e vim embora. Não assinei nenhum papel de nada, nem de banco, nem de nada. E a dívida era assim, né? Um carrito antigo com um carro grande novo. E pronto, é meu. Passou 2 meses e veio um telefonema de um banco. O senhor financiou o carro? Eu disse, não, eu não financiei carro nenhum, não. Eu fui lá e a pessoa disse que o carro era meu e eu trouxe. Pois é, mas ele não deu para o senhor assinar os papéis e agora eu estou aqui. Eu disse, como é que o senhor libera dinheiro sem nenhum papel assinado? Pois é, eu não sei, me deu um branco aqui, eu dei o dinheiro todo e agora eu estou aqui. Está bem, eu vou aí, assinei lá os papéis. Era um valor bem, né, razoável. E eu nem sabia como é que eu ia pagar, mas Deus deu. Trouxe em casa, era se chamasse carneiro, era um grupo assim de uns boletozinhos que já vinham prontos. De tarde, uma pessoa que não me falava há mais de 3 anos ligou para mim. Doutor, você pode vir aqui? Eu tenho um trabalho para o senhor. Fui lá com ele. E levei já o carnezinho comigo. Sonho não acontece de qualquer maneira. Ele falou que era, quanto custa? Eu não sei, mas para começar, paga isso aqui. Tem pedido as 24 parcelas. Eu disse, é só isso? Não, isso é só para começar. Uma coisa eu pedi, e me esforçarei, que possa habitar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Porque no dia da adversidade, Ele vai me esconder no pavilhão dele e vai me colocar sobre uma rocha. Vamos estar de pé. Ele quer você na rocha. Ele não quer você no buraco. Ele não esconde você numa caverna, no pavilhão dele. E no pavilhão dele ninguém toca em você. É lá que você vai passar pela grande bênção. Você vê que tragédias aconteceram, sustos, muito trabalho, muita aflição, muita angústia, mas Jacó finalmente chegou em Betel. E de Betel, sabe onde ele foi? Ele foi para Efrata, que é Belém. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto do quê? De Jerusalém. Domingo tem mais. O que você precisa para confiar nesse Deus? O que está faltando na tua vida para você crer que esse Deus, Ele não é apenas um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele não é só o meu Deus, Ele é o teu Deus também. Ele quer cumprir todas as promessas na tua vida. Mas você precisa crer. Você precisa se esforçar para estar na presença dEle. Você precisa fazer compromissos com Ele. Vou me esforçar, quer dizer, eu vou lutar, quer dizer, você vai trabalhar em cima disso.
Um dia um irmão, sei lá, com os 30 anos de crentes, pastor, eu não consigo me libertar do cigarro, o que é que eu faço? Para de comprar, não compra mais. Não compra mais. Se você, primeira coisa, se você não comprar, você não vai ter cigarro, você vai começar a economizar. Porque cigarro é caro. Você vai ficar com vergonha de pedir cigarro para os outros. Então eu falei, joga fora essa carteira que tem no bolso e não compra mais. Aí você vai se livrar do cigarro. Você tem que começar. Ninguém começa uma maratona com 10 quilômetros. Você começa com um passo. A maior construção do mundo começa com um tijolo, com um brick. Tem que ser uma coisa que parece mínima. Mas Deus diz assim, quem é que vai desprezar o dia das coisas pequenas? O Senhor diz, 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, porque eu sou o Senhor, eu vou estar lá, eu é que vou te tirar do chão. Põe a sua mão no seu coração. Se tem algum compromisso a fazer, pedido de perdão, fala com Deus agora. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo na tua casa. Que podemos, Senhor Deus, partilhar a tua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, não volte vazia, mas que ela produza, Senhor Deus, em cada vida os efeitos que o Senhor planejou para que ela fosse aqui falada. Eu te peço, Senhor Deus, revoga todo o mal contra essas vidas. A tua palavra diz, Senhor, que tu cravastes na cruz todo o édito, toda a dívida que nos era contrária. Que o Senhor triunfou na cruz por nós. Senhor, nos dá a tua graça, a tua força. Fortalece meus irmãos e minhas irmãs. Abençoa, perdoa, liberta, transforma, redime. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho... Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não inteira visão, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Da igreja. Ali, tanque de batismo. Vou aproximar para vocês verem o tanque de batismo. Ele já batizou aqui. Ele tem mais ou menos mais 50 pessoas na igreja. Ele já batizou aqui pelo menos umas 30 pessoas, segundo o pastor disse. Esse é o tanque de batismo. Aqui está. Esse é o tanque. Quando tudo começou, era apenas um palheiro aqui, era uma palhota. O pastor Peter então construiu esse templo, e aquilo que você vê lá do lado é a casa dele. Isso é tudo que ele tem. Tem essa moto, que foi dada também para ele, esse tuk-tuk aqui, que é para ele buscar os irmãos. Também tudo isso aqui é fruto de ofertas, através do pastor Peter.
Pastor Eliel, aqui as pessoas estão comendo, estão jantando, é a inauguração. Aí vou mostrar a casa aqui para o senhor. E aqui a varanda. Aqui é o filho do pastor Ramesh. E aqui é uma varanda boa, dá para sentar. E aqui é a sala. Aqui é a sala. E as panelas. Foi pintado. E aqui, esse é um outro corredor. Estamos aqui na cozinha. E aqui um quarto. E pisos ficar legal, só falta um polishing. E aqui mais um quarto. Tem gente aqui sentada para comer. E aqui um banheiro. Assim, pastor Ramesh e a esposa. Obrigado. Deus abençoe. Salva